Agora foi? Tá aparecendo uma mensagenzinha Google Meet? Aí, saiu. Pronto. Foi. Para Eu vou mim, aqui estava fechar aparecendo. minha câmera e meu microfone para você ficar mais à vontade. Show. O meu cursor, você consegue enxergar? A setinha do computador? Sim, sim. Ah, ótimo. Porque se eu precisar apontar aqui, eu já sei que eu consigo usar ele. Então, como a Manu falou, né, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o melhoramento genético aplicado aos equinos. Não é um tema muito falado, muito comentado na zootecnia. A gente vê melhoramento de uma forma mais aplicada e mais forte, mais consolidada, na verdade, em outras espécies. A gente vê em bovino de corte, a gente vê em bovino de leite, a gente vê na avicultura e na suinocultura, é um tema bastante já conversado, né, bastante estudado, mas com os equinos, principalmente aqui no Brasil, é um tema relativamente novo e que a gente precisa, como zootecnistas, né, e como estudantes, dedicar um pouquinho mais de tempo. A Manu comentou um pouquinho sobre mim, mas eu quis trazer um pouquinho mais aqui de onde eu vim, quem eu sou. Então, meu nome é Jaciara, eu sou zootecnista formado pela UENF e também fiz mestrado em ciência animal na UENF, sob orientação do professor Leonardo Glória. Eu trabalhei com melhoramento animal, especificamente com medidas morfométricas de manga larga machador. Então, a gente utilizou o banco de dados da Associação Brasileira dos Criadores de Manga Larga Machador para fazer minha pesquisa. E a partir disso, dessas medidas, a gente conseguiu estimar os componentes de variância, que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente, ao longo da apresentação. Eu vou falar um pouco sobre os resultados que a gente encontrou, mas basicamente foram herdabilidade, variância genética, variância residual. A gente estudou um pouquinho do pedigree também, da árvore genealógica desses animais. E, como eu falei, eu trabalhei com manga larga machador. Só para, acho que, motivar um pouco vocês, né? Não foi, como alunos de graduação, não foi uma área que eu tracei como objetivo inicial na minha graduação. Nunca imaginei trabalhar com melhoramento. Sempre gostei de equino, sempre gostei de bovinocultura, principalmente bovinocultura de corte. Então, fiz meu TCC com bovinocultura de corte e, na época de seleção do mestrado, eu queria trabalhar com equinos e o melhoramento me proporcionou isso. O melhoramento, pessoal, a base dele é a mesma, independente da espécie. Então, se eu estiver trabalhando com peixe, se eu estiver trabalhando com aves, se eu estiver trabalhando com suínos, se eu estiver trabalhando com bovinos ou com equinos, a base é a mesma. Aí a gente vai adaptando de acordo com as características e com o objetivo que a gente tem, né, de interesse a selecionar. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho aqui hoje sobre a importância, o histórico do melhoramento, a importância da equidicultura, a importância dos equinos para o nosso país, o principal objetivo, né, na seleção dos equinos. E aí eu já deixo uma pergunta para vocês irem pensando. Quando a gente fala de bovino de corte, a gente logo pensa em carne. Então, o nosso principal objetivo é a produção de carne. Se a gente está falando de avicultura, a gente pode estar selecionando também carne, né? Ou na avicultura de postura, produção de ovos. Então, os objetivos são muito claros, no geral, mas no equino, qual é o nosso principal objetivo? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre o melhoramento em si, trazer alguns conceitos para vocês e alguns resultados da minha pesquisa. Um pouquinho sobre seleção e componente de variância, e aqui a gente engloba, né, um grande bloco. E ao final eu vou comentar um pouco sobre os acasalamentos, tudo bem? Então, vamos começar um pouquinho refletindo sobre qual a importância dos equinos, por que eles são importantes, né? No Brasil, a gente não tem o costume, né, o hábito cultural de consumir carne de equinos, então isso não é uma realidade aqui no nosso país. Então, por que eles são importantes, né? Se a gente avaliar a nossa posição em relação a número de animais comparado aos outros países do mundo, hoje, né, nas últimas pesquisas que foram feitas, esse resultado aqui é da FAO lá em 2017, mas são uma das pesquisas mais recentes que a gente tem. A gente está em quarto lugar em número de animais, né, em número de equinos, e a gente está atrás da China, do México e dos Estados Unidos. A gente tem cerca de um pouco mais de 5 milhões de animais. Então, o nosso rebanho de equinos, ele é expressivo em relação ao rebanho mundial.
Então, esse monte de cavalo, né, esse monte de equinos, eles geram dinheiro, que é o nosso interesse aí também como zootecnistas. A gente associa produção, bem-estar, né, N pilares na zootecnia, e inclusive o custo, né, receita, produção, lucro dessa atividade. Então, a gente tem um estudo chama-se o Estudo do Complexo do Agronegócio no Cavalo. O último estudo que a gente tem é de 2015, né, referente ao ano de 2015. Ele foi publicado em 2016. E a gente está tendo renovação desse estudo neste momento, né? Então, eles estão renovando, logo, logo a gente vai ter uma atualização aí. E nesse estudo, estimou-se que todo esse complexo envolvendo insumos, selarias, eventos, tudo que envolve o meio do cavalo, estima-se, né, que nesse ano gerou cerca de 16 bilhões de reais. Então, a movimentação financeira, se a gente for olhar outras culturas, ela é expressiva, sim, né, tão quanto outras espécies que a gente tem importantes aí. E o melhoramento? Porque o melhoramento é importante para os equinos. A gente ouve muito pouco se falar sobre, mas eu estava até conversando mais cedo com a Manu, e a gente comentou que, às vezes, a gente nem sabe que está fazendo melhoramento, mas a gente está escolhendo os melhores animais. A gente está escolhendo os animais campeões para a gente reproduzir. A gente está escolhendo os melhores garanhões, as melhores éguas. Então, se a gente está escolhendo e está acasalando esses animais, de certa forma, a gente está fazendo melhoramento. Inconscientemente ou conscientemente, calculado ali, mas a gente está fazendo melhoramento da espécie ou da raça, né? E aí a gente tem várias. E duas coisas importantes que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de genética e de melhoramento. A primeira coisa, né? Ambiente versus genética. E aí eu deixei aqui uma dúvida, né? Se é versus ou é mais, porque uma coisa que, na minha opinião, não concorre com a outra, mas elas se complementam. Então, de nada adianta a gente ter o melhor ambiente possível, e quando eu falo ambiente, eu quero que vocês tenham claro que não é só temperatura, chuva, sol, não, é tudo. Ambiente significa nutrição, né, condições ambientais, como eu falei, temperatura, umidade, tudo que envolve o sistema de criação daquele animal, né? Isso é basicamente a definição de ambiente. Então, de nada adianta ter o melhor ambiente se eu não tenho um animal com uma genética que responda a esse ambiente. Então, se eu tiver o pior animal no melhor ambiente, de nada vai adiantar. E a mesma coisa, o contrário. Se eu tiver um animal de genética excelente e não oferecer condições ambientais para que ele expresse suas características, né? Expresse o seu melhor potencial, também de nada adianta. Então, a gente tem que sempre estar atento a esses dois fatores, o fator ambiental e o fator genético. E eu vou comentar um pouco aqui agora sobre o fator ambiental especificamente. No livro do Sintra, ele traz um conceito chamado melhoramento zootécnico, quando ele se refere ao fator ambiental. Então, o que seria fazer esse melhoramento zootécnico? Seria oferecer melhores condições ambientais para esse meu animal, e essas melhores condições ambientais vão gerar uma melhoria no desempenho do meu animal, ou seja, a gente vai ter uma maior produtividade. Ou seja, se eu tenho um animal com capacidade para expressar a sua genética e eu ofereço condições para que ele expresse essas características, eu tenho o cenário perfeito, né? Então, melhor animal no melhor ambiente. E se eu não tenho um animal tão exigente assim em ambiente? Também não vale a pena eu investir um animal com uma genética tão superior. Não vale a pena eu investir tanto no ambiente, né? Financeiramente falando. Mas se for o desejo do criador, tudo ok também. E o melhoramento genético em si. Falamos da condição ambiental, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a genética em si. Então, a gente tem uma premissa aí básica no melhoramento, que o melhoramento é igual a seleção mais acasalamento. Ou seja, eu vou escolher os melhores animais e acasalá-los. Se eu só escolher e não passar para a próxima geração esses genes, né, esse genótipo,
eu não vou fazer o melhoramento, eu só vou selecionar os melhores animais. Então, eu vou ranquear lá de 1 a 100, quem são os 10 melhores, quem são os 5 melhores, quem é o melhor, de acordo com o meu objetivo, de acordo com os meus critérios de seleção. Então, eu só vou estar escolhendo, selecionando. Mas, para que a gente passe essas características que a gente quer para a próxima geração, a gente precisa fazer o acasalamento desses animais. E aqui, acasalamento, eu vou ressaltar para vocês, né, não necessariamente vai ser monta natural. Aqui a gente entra todas aquelas biotécnicas reprodutivas que a gente conhece, né, inseminação artificial, transferência de embriões. Isso é importante para o melhoramento, isso acelera o processo, né, de melhoramento numa população. Então, a gente não pode esquecer também dessa parte, que essas ferramentas são importantes para o melhoramento, para o avanço do melhoramento numa espécie ou numa raça. Então, o melhoramento genético consiste na seleção dos melhores animais e, consequentemente, a transmissão dessas características para a próxima geração através dos acasalamentos. Em síntese, o melhoramento genético ele ocorre dessa forma. E como eu comentei com vocês no início, qual o principal objetivo na seleção dos equinos? Como eu comentei, na produção de carne, a gente tem bovino de corte, na produção de leite, a gente tem bovino cultura leiteira, então os objetivos são muito claros. E qual é o principal objetivo da seleção de equinos? O principal objetivo na seleção de equinos, ficou trocado aqui, é o movimento. Esse é o principal objetivo na seleção de equinos. Então, a gente está sempre buscando algum tipo de movimento no cavalo. É velocidade ao galope, no cavalo de corrida, é a qualidade da marcha, no cavalo manga larga marchador e outras raças, né, marchadoras. Então, sempre o objetivo de seleção do cavalo, ele está atrelado ao movimento que esse cavalo vai executar. Então, desde a domesticação dos cavalos, a gente vem selecionando esses animais. Inicialmente, a gente utilizou o cavalo lá nos primórdios para alimentação. Depois, a gente começou a utilizar o cavalo para transporte, né, de pessoas e transporte de cargas. Depois, a gente teve um avanço importante em relação à seleção desses animais para batalhas e na história, para a história, né, do planeta em si, né, para conquista de territórios, o cavalo foi responsável, né, para que os humanos, né, conseguissem conquistar territórios, vencer batalhas. Então, se não fosse o cavalo, muitos momentos, né, muitas conquistas não teriam acontecido. Depois a gente teve a utilização do cavalo em competições, né, em disputas. Hoje a gente tem as Olimpíadas. Então, o cavalo foi utilizado e selecionado, né, para essa finalidade. E também hoje para lazer. Então, muitas pessoas utilizam só como lazer, querem passear a cavalo no final de semana e tá tudo bem também, é um setor muito importante para a gente. E como que acontece essa seleção? Como que acontecia e como acontece muitas vezes? Essa seleção ela acontece de maneira subjetiva. Apesar de eu saber que meu objetivo é o movimento, ou a qualidade desse movimento, essa seleção ela é muito intuitiva. Então, para um criador, para um técnico, ele sabe quais características ele tem interesse, então ele quer um cavalo mais rápido, mas o que faz com que aquele cavalo seja mais rápido? Que características que esse cavalo tem que ter para que ele seja mais rápido? Então, às vezes o feeling da pessoa já sabe, eles conseguem comparar ali que o cavalo A é melhor que o cavalo B, mas não se faz cálculos, né? Não se estabelece um programa de melhoramento para equinos. Então, a seleção é subjetiva e direcionada de acordo com a atividade a ser desempenhada. Então, se o cavalo é para corrida, eu vou direcionar características que façam o meu animal desempenhar melhor aquela atividade. Se o meu cavalo é para tração, eu vou escolher características que o meu cavalo tenha para desempenhar a melhor atividade de força. Então, se a gente olhar, né, os animais eles são completamente diferentes, morfologicamente falando. Jaciara. Oi. Existe alguma raça de equino que já passou por mais melhoramento em vista de outra raça? Então, a gente tem no histórico, pelo que eu estudei, né, até hoje, assim, as raças que foram melhoradas primeiros, assim, né, selecionadas, criadas, foram a puro sangue inglês e os cavalos árabes.
historicamente, elas são a que sofreram mais pressão de seleção até hoje. Ah, sim, obrigada. De nada, qualquer coisa você pode interromper aí. Então, em meio a tantos animais, como a gente vai selecionar os melhores? Que características a gente vai avaliar? Como que a gente vai decidir se o cavalo A ou o cavalo B, quem é o melhor? Ou em meio de 100 animais, como eu disse, quem é o melhor de todos? E isso vai depender do nosso objetivo e dos critérios que a gente está usando para definir, né, ranquear esses animais. Então, a gente tem alguns métodos, né? A gente pode usar algumas estratégias para escolher esse melhor animal. A primeira estratégia é com base no desempenho do animal, na performance que ele tem, que ele desempenha, ou no fenótipo que ele apresenta. Então, o que seria isso? Seleção com base em desempenho do indivíduo. Eu vou olhar, é um cavalo campeão na Olimpíada, por exemplo? Eu quero escolher um cavalo para corrida, eu quero escolher um cavalo para fazer 3 tambores, então eu quero saber se ele tem condições de desempenhar o menor tempo. Então, de acordo com o resultado que aquele animal me apresenta, né, ou dentro da competição, ou mesmo dentro de um mesmo dentro de um aros, comparando ali animais, eu vou selecioná-lo de acordo com o desempenho dele, com a performance. Ou eu posso selecionar de acordo com o fenótipo, né? O que seria isso? O fenótipo é o que a gente vê, né? Então, que características um animal, como eu disse, um animal de corrida ele tem que ter? Que características um animal de salto, como esse aqui, o cavalo brasileiro de pismo, ele tem que ter? Então, a gente pode observar que rapidamente, aqui a gente tem um cavalo brasileiro de pismo, aqui a gente tem um quarto de milha, aqui a gente tem uma galaga machador. Eles são cavalos completamente diferentes, com características fenotípicas completamente diferentes. Cada um com a sua aptidão. Então, independente da raça, a gente vai escolher características. Então, não existe um cavalo melhor ou pior que o outro. Às vezes existe muita essa rixa aí de raça, né? Mas não tem porquê. Cada um desenvolve um trabalho de forma mais adequada. Então, cada um aí no seu quadrado. Uma outra forma da gente escolher os animais, os melhores animais, quais animais a gente vai selecionar, com base no pedigree desses animais, que acontece muito. A gente vê, né? A gente vai escolher, a gente sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem são os avós paternos e os avós maternos, então a gente vai escolher esse animal com base em seus parentes, né? Pode ser também com base nas irmãs, os irmãos, dependendo da característica. Então, a gente vai escolher com base no registro genealógico. Hoje, a gente já tem a tipificação sanguínea, né, o exame de DNA, que facilita com que a gente saiba, né, tenha certeza de que aquele animal é filho do pai A e da mãe B, né, evita essa questão de fraude ou de erro mesmo durante o registro. E a gente tem alguns exemplos no registro genealógico de diferenciação dessas linhagens. Eu trouxe exemplo aqui do quarto de milha, então a gente tem a linhagem de trabalho, a linhagem de tambor, a linhagem de laço. Então, são várias linhagens com objetivos diferentes, né, com aptidões diferentes dentro de uma mesma raça, né? Assim, como a gente vê em aves e suínos, por exemplo, a linhagem paterna, a linhagem materna, de acordo com as aptidões, se é frango de corte, se é ave de postura, é bem, bem parecido. Como eu falei, o melhoramento ele é um só para qualquer espécie. E a gente vai adaptando, né, de acordo com o nosso objetivo. E um terceiro método de se selecionar esses animais é com base na progênie. Então, eu tenho um animal que ele tem muitos filhos campeões. Qual é a qualidade daquele produto que ele está gerando? A gente pode utilizar a progênie para confirmar que aquele animal é muito bom, né? Ou para selecioná-lo. Se a gente não sabe, por exemplo, o parentesco dele, né? A árvore genealógica, quem é o pai, quem é a mãe, ou quem são os avós, mas a gente sabe que ele produz filhos bons. Então, a gente pode utilizar a progênie também para fazer isso. Ou a gente pode combinar todos esses métodos, o desempenho que ele tem, a performance ou o fenótipo dele, a árvore genealógica e a progênie que ele produziu. E aí, quanto mais informações eu for agregando, esse esquema aqui é um esquema que ele faz com que a gente tenha um resultado, uma medida muito apurada. A gente tem informações de paternidade, maternidade, do desempenho e dos filhos. Então, a gente tem uma maior acurácia nesses resultados. Então, a gente combina todos esses métodos. Além de selecionar os animais,
e acasalá-los, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? A eliminação dos animais que não atendem a um padrão mínimo. Então, se eu tenho um animal que é muito inferior, né, ao meu padrão que eu estabeleci, ou ele não tem desempenho mínimo que eu preciso para desempenhar a atividade X, eu preciso eliminar aquele animal. Ah, como que eu vou eliminar esse animal? Eu vou tirar ele de reprodução. Se ele for um macho, eu vou castrar ele. Se for uma fêmea, eu não vou permitir que ela se reproduza. Eu posso, por exemplo, vender aquele animal para uma outra finalidade, para lazer, para esporte, né? Para uma finalidade que não seja ali o objetivo principal. Eu vou evitar que ele se reproduza. Ele não atende meu padrão, mas ele pode ter outra utilidade para outra pessoa. Então, a eliminação nesse sentido. Tirar ele, principalmente, da reprodução daquele grupo ali. E aí, qual será o destino? A gente vai ter que avaliar economicamente qual seria o melhor destino para ele. No Brasil, vou fazer um paralelo aqui rapidamente sobre o Brasil e principalmente a Europa, que já é um pouco avançado em relação ao melhoramento de equinos. Então, no Brasil, a gente tem como ponto importante o desempenho dos animais nas competições. Então, um animal que ele é campeão do Mangalarca Machador, campeão nacional de marcha. Consequentemente, ele vai ser muito utilizado na reprodução. Então, a gente vai ter muitos filhos daquele animal, né? Então, não deixa de ser um tipo de seleção. Se o animal é campeão, automaticamente ele vai entrar para venda de sêmen. Se uma égua é campeã, ela vai para uma central de reprodução, ela vai produzir embriões, filhos dela. Então, a gente vai ter um maior uso daqueles animais e muitos produtos daqueles animais campeões. Então, o desempenho dos animais nas competições, ele é muito importante. A importância das associações e dos eventos. As associações são muito importantes, elas direcionam, né, muito a seleção dos animais. Então, se a gente está vendo que está tendo muita lesão, a gente pode começar a selecionar, por exemplo, questões de ossatura, na prova de morfologia. Então, se eu tenho um animal com os ossos estão ficando muito finos, a gente pode começar a penalizar, que a gente fala, esses animais. Então, se eu tiver um empate, eu vou dar o prêmio para o animal que tem uma ossatura melhor, se eu estou vendo que está dando problemas com lesões. Então, a associação ela pode estabelecer parâmetros, ela estabelece padrões, estabelece características que o animal tem que ter para ser credenciado, para ser registrado naquela raça. Então, elas têm um papel muito importante no melhoramento no Brasil. E os eventos, como eu falei, né, em relação aos animais campeões, também são muito importantes. E lá no evento, não sei se todo mundo já participou de algum, mas a gente vê sempre os melhores animais. Então, a diferença entre os animais ela é muito pequena. Os animais são muito bons. Então, aquilo ali é como se fosse o melhor dos mundos para aquela raça, independente de qual seja ela. Então, é um ótimo guia e eles têm um papel importantíssimo na seleção dos cavalos aqui no Brasil. O que acontece muito também é a observação empírica de criadores, técnicos e árbitros. Às vezes, essas avaliações são um pouco subjetivas e vão de acordo com a experiência de cada um deles. Mas a gente não tem um registro, um critério, uma nota, um número, uma medida. Como? No bovino de corte eu tenho área de ouro de lombo, qual é o percentual do peso da carcaça, rendimento de carcaça. Então, é um número, é uma medida quantitativa que a gente fala. Então, às vezes, na seleção de equinos, a gente não tem essa medida quantitativa. A gente tem medidas mais subjetivas. A gente vai comentar um pouquinho. Na Europa, a gente tem já a inclusão de avaliações genéticas. Então, a gente pode fazer genotipagem desses animais, identificar genes que contribuem, né, que são responsáveis por expressão de característica A, B ou C, e incluir isso no programa de melhoramento genético, né? Então, a biologia molecular, ela já é uma ferramenta que acontece, né, que é usada lá na Europa, e a gente tem também algumas raças europeias, elas já têm programas de melhoramento para equinos, então a gente tem já um direcionamento claro sobre onde aquela raça está e onde ela quer chegar. Então, isso é um pouquinho mais avançado lá na Europa. E eu trouxe aqui uma definição para a gente falar um pouquinho mais técnico, né? Eu sei que o público aqui é diverso, então tentei começar mais simples e dando uma apertadinha no final.
a definição do dicionário mesmo, nem trouxe a do livro, que às vezes é um pouco mais rebuscada, do que é o genótipo e do que é o fenótipo. O genótipo é a composição genética de um indivíduo, mais frequentemente usado a respeito de um gene ou grupo de genes. Então, posso ter uma característica governada por um gene ou por um grupo de genes. E eu tenho o fenótipo, que é a manifestação visível ou detectável de um genótipo. Então, o que a gente sempre fala? O fenótipo é o que a gente está vendo. O fenótipo é o que a gente está medindo. O fenótipo é a pelagem, é a cor do olho. Isso é o fenótipo, para ficar claro. E o genótipo são os genes, é a composição genética que é responsável para que aquele animal manifeste aquela cor da pelagem, que manifeste aquele fenótipo. E aí a gente tem dois conceitos assim parecidos, mas que a gente tem que dar uma clareada, que são as características fenotípicas e os critérios de seleção. As características fenotípicas, como eu falei, o fenótipo é o que a gente está vendo. Então, aqui eu vejo que esse animal é mais alto que as pelagens são diferentes, né? Então, esse é o meu fenótipo, são minhas características fenotípicas, como se eu estivesse descrevendo aquele animal. E os critérios de seleção? Os critérios de seleção são as características fenotípicas que eu vou utilizar para selecionar. Eu vou usar todas, eu vou utilizar altura, largura do peito, perímetro torácico, por exemplo. Vou usar todas ou eu vou usar algumas como critério? Então, não necessariamente eu vou usar todas as características para definir os meus critérios de seleção. Então, a gente tem que ter claro isso. Porque se a gente começar a usar muito critério, a gente não vai chegar no nosso objetivo. A gente tem que ir afunilando ali, escolher de acordo com o momento. Então, às vezes eu posso selecionar primeiro para essa característica, para a característica A, B, C, D. Então, a partir do momento que eu vou avançando, que meus animais vão se reproduzindo, que vão passando as gerações, eu consegui chegar no patamar ok para essas 4 características? Então tudo bem. Agora eu vou começar a selecionar ou incluir outras características aqui e dar pesos diferentes para essas características. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso. Não necessariamente vamos usar todas como critério de seleção. E as avaliações? Como eu comentei um pouquinho antes, a gente tem avaliações objetivas e subjetivas. Quando eu pergunto para vocês qual é o cavalo mais rápido, é uma pergunta que tem uma resposta objetiva. O cavalo mais rápido é o que ele, por exemplo, que percorre 100 metros, 200 metros no menor tempo. Então, eu consigo decidir qual é o cavalo mais rápido em determinada ocasião. É uma avaliação objetiva. E agora, quando eu pergunto qual é o cavalo mais bonito? Qual é o cavalo mais bonito? É uma avaliação mais subjetiva. Eu preciso de mais informações para definir esse cavalo mais bonito. O mais bonito para você não pode ser o mais bonito para mim. Se perguntar quem é mais bonito para mim, eu vou falar que é a minha égua. Mas, não necessariamente vai ser o mais bonito para outras pessoas. Então, fica um pouco mais subjetivo. A gente precisa detalhar mais esse objetivo desse cavalo mais bonito. Então, vocês, que fique claro isso, que às vezes a gente tem características, avaliações objetivas e um pouco mais subjetivas. E o ideal é que a gente tente converter essas subjetivas, de alguma forma, em algum parâmetro numérico. Facilita para o melhorista, facilita para a gente fazer os cálculos. E aí, entrando um pouquinho nas contas, mas de forma bem breve, bem superficial, se a gente recordar lá que eu falei que a genética ela é influenciada pelo ambiente, a gente tem aqui uma equação que a gente chama de equação dos componentes de variância. O que são esses componentes de variância? Aqui a gente tem 3 componentes de variância, que são responsáveis por quê? O componente de variância nada mais é que o responsável pela minha variação, ou seja, pela diferença que eu estou observando. Então, aqui, desse lado da equação, eu tenho um componente de variância fenotípico, representado aqui pelo σp. Então, esse componente de variância fenotípico é o fenótipo que eu estou vendo. É a altura do animal, por exemplo, fenótipo. E ele é oriundo de um componente genotípico, um componente de variância genotípica. Então, parte daquela altura daquele animal que eu estou vendo é de origem genética. A outra parte é um componente ambiental. Então,
o ambiente mais o genótipo vai me mostrar a minha característica fenotípica. Se eu tiver 2 clones, eles têm o mesmo genótipo, então esse componente aqui é o mesmo. Eu coloco para se desenvolver, para crescer no sul, no norte do país, e o outro no sul. Eles não vão ter o mesmo fenótipo. Eles estão em condições ambientais completamente diferentes. Então, a chance deles serem iguais fenotipicamente, ela é baixa. Eu tenho que oferecer as mesmas condições ambientais para que aquele genótipo se manifeste de maneira igual. Então, Clara, oi. Dentro dessa questão ambiente, entraria manejo e nutrição também? Entraria manejo e nutrição também. O ambiente é tudo que não é de origem genética. Então, é nutrição, é água, é sombreamento, é capim, é tudo. É a temperatura do lugar que o animal vive, é o vento, então, é como ele vai se adaptar. Reflete muito também, né? Sim, tudo que você... O que acontece? O genótipo a gente não consegue mudar. O animal nasceu com aquele genoma, é impossível mudar aquilo ali, né? Impossível. Hoje a gente já tem outras técnicas aí, por exemplo, edição higiênica. Mas essa é pauta para outra conversa. Mas o animal nasceu com aquele genótipo. Então, o que a gente pode influenciar é no componente ambiental. E aí eu posso influenciar positivamente, oferecendo as melhores condições para aquele animal expressar o seu potencial genético, ou se eu estiver oferecendo condições abaixo do que ele precisa, ele não vai desenvolver o seu potencial. Um exemplo assim mais claro que eu posso dar para você, vaca de leite. Às vezes a gente vê a vaca lá no ar-condicionado, ventilador, né, umidade, brinquedo, alimentação da melhor qualidade. Então, ela tem um potencial genético muito alto. Mas eu preciso oferecer condições para ela expressar esse potencial dela. Se eu tirar aquela vaca do ar-condicionado, do ventilador, você acha que ela vai dar a mesma quantidade de leite? Não vai. A mesma coisa acontece com o cavalo. Com qualquer animal vai acontecer isso. Clareou? Sim, sim. Que é um pouco, essa equação é um pouco confusa, mas a gente vai tentando. E com esses componentes, né, de variância genotípico e fenotípico, a gente consegue calcular a herdabilidade das características, ou seja, o quanto aquela característica pode ser passada para a próxima geração. A herdabilidade, ela varia entre 0 e 1. Então, se ela é 0, ela não vai ser passada para a próxima característica. E se ela é 1, a chance dela ser passada é altíssima, né? A gente não tem uma herdabilidade de 1, mas ela vai flutuar entre 0 e 1 aí. E o que seria essa herdabilidade? A herdabilidade representa a porção do genótipo, o quanto... Vou fazer o inverso aqui, que vai ficar mais fácil. O quanto do fenótipo, ou seja, do que eu estou vendo, o quanto da altura daquele animal, por exemplo, é de origem genética. O quanto da produção daquele animal é de origem genética. A origem ambiental eu consigo controlar e regular, mas a origem genética eu não consigo mudar. Ou ele tem, ou ele não tem. Então, a herdabilidade representa basicamente isso. E aqui eu trouxe para vocês verem algumas características fenotípicas que eu avaliei no meu estudo. Então, a gente avaliou características de comprimento, altura, perímetro e largura, né, de várias partes do corpo do animal. Então, essas características são características fenotípicas, objetivas, foram avaliações objetivas. O técnico, quando ele vai fazer o registro dos animais a partir dos 36 meses, na raça manga larga machador, ele tira essas 12 medidas do animal. Então, aqui, por exemplo, uma aqui, comprimento da espádua. Ele vai usar o hipômetro e ele vai medir essa medida aqui e vai anotar lá no registro do animal. Então, ele transforma o que a gente vê, por exemplo, num julgamento de morfologia, a angulação das espáduas, o comprimento, na julgamento de morfologia, a gente vê uma comparação entre vários animais. Então, às vezes fica fácil por conta disso. Então, eu vou comparando o animal A com o animal B. Quem tem a espada maior? Quem tem os membros melhores? Quem tem os melhores aprumos? Então, no comparativo, é mais tranquilo. Mas e o animal sozinho? Como que eu vou saber se ele é bom, se ele é ruim, se ele está dentro do padrão, se ele não está? Então, a gente pode usar medidas corporais como um parâmetro, que foi o que a gente fez no nosso trabalho.
E no nosso trabalho, a gente calculou, como que eu falei lá no início, os componentes de variância. Então, aqui de verdinho, a variância genética e amarelinho, a variância residual. Para cada característica corporal daquela. A gente utilizou métodos estatísticos para fazer essa estimação, a gente estima esses valores, né? E a gente observou que, para a altura na cernelha e a altura na garupa, esse componente de variância genético, ele foi maior do que o componente de variância residual. O que quer dizer o quê? Que a altura na cernelha e a altura na garupa tem um peso da genética, a genética afeta muito, importa muito para essa característica. O que não aconteceu, né, para as outras características. A gente teve uma variância residual, ou seja, uma variância ambiental maior do que a variância genética. O que quer dizer o quê? O ambiente afeta muito essas características aqui. E a gente tem que lembrar também uma coisa, que o cavalo, uma galarga machador, ele é equilibrado. Então, a gente não vai ter a diminuição muito grande de uma. Se a gente olhar aqui a altura na garupa e a altura na cernelha, o valor é muito próximo, é praticamente o mesmo. Então, a gente não vê um cavalo menso, a gente não vê um cavalo com a cernelha muito maior do que a altura na garupa. Nem pode. O padrão não autoriza, não prevê isso. Então, a gente vai ter um cavalo equilibrado, mais ou menos ali, a mesma altura na cernelha e a mesma altura na garupa. E as outras medidas vão acompanhar esse ritmo também. E a herdabilidade, a gente calculou a herdabilidade dessas características também, né? Das mesmas características. Lembra que eu mostrei a forma para vocês? Herdabilidade é a variância genética sobre a variância fenotípica. A gente consegue agora calcular o valor da herdabilidade. E as duas maiores herdabilidades que a gente teve foi para a altura na cernelha e a altura na garupa, combinando com o resultado anterior que eu mostrei para vocês, que a variância genética foi maior que a variância residual. E a gente observou aqui que todas as características elas são herdáveis. Então, a nossa herdabilidade variou de 0,2, né, 0,27 até 0,5. Então, todas as características são herdáveis. E os valores de herdabilidade, a gente tem algumas classificações. Né? Depende muito do autor, essa classificação varia um pouco. Mas, de acordo com o autor que eu utilizei, se a gente observar aqui, ele considera uma herdabilidade média de 0,1 a 0,5. E uma herdabilidade alta a partir de 0,5 até 1. Então, a gente teve herdabilidades significativas, né, importantes aí, o que quer dizer que essas características corporais, elas podem ser passadas para a próxima geração, né, via aí acasalamento entre os animais. Uma outra medida que a gente fez, genética, a correlação genética entre as características e a correlação residual. O que é a correlação? A correlação, ela mede o quanto duas medidas estão correlacionadas, estão atreladas. Então, a gente combinou aquelas 12, uma a uma, né? A altura na cernelha com a altura na garupa teve uma correlação de 0,953. A correlação também varia entre 0 e 1, ou seja, esse valor aqui foi muito alto. Elas estão altamente correlacionadas. O que isso quer dizer? Altamente correlacionadas geneticamente. Isso quer dizer que se eu selecionar para a altura na cernelha, automaticamente a altura na garupa vai acompanhar. Lembra que eu falei que o animal ele é equilibrado? Então, a gente tem esse padrão aqui. Eu não preciso selecionar essas duas características. Eu posso escolher uma delas, a que, por exemplo, for mais fácil mensuração para mim, a que for mais fácil de eu medir, e utilizar ela no meu índice de seleção. Então, eu posso otimizar o meu índice de seleção, diminuir o número de características que eu estou utilizando ali. Em vez de usar 12 medidas, como eu tinha, eu posso pegar as mais correlacionadas e escolher uma só. Então, entre a altura na cernelha e a altura na garupa, eu posso, por exemplo, escolher a altura na cernelha, que a altura na garupa vai acompanhar. A mesma coisa aconteceu para comprimento na espádua e largura da cabeça. Só que aqui a gente tem um sinalzinho negativo, ou seja, quer dizer que é uma relação desfavorável. Quando eu seleciono para comprimento de espádua, eu diminuo a largura da cabeça do animal. Na correlação residual, a mesma coisa. A altura na cernelha e a altura na garupa foram altamente correlacionadas, né? Quando a gente fala da correlação residual, ou seja, o ambiente influencia muito nas duas características. E elas estão correlacionadas. Se o animal não aumentar, se o animal não crescer, a altura da cernelha não aumentar, a altura da garupa também não vai.
né? E aqui 0,85 de correlação. O comprimento do dorso, lombo e o pescoço, aqui da mesma forma, correlação residual desfavorável. Então, se eu selecionar para comprimento do dorso lombo e tiver um efeito ambiental, o meu pescoço ele vai diminuir 0,039. E aqui eu vou ressaltar para vocês que trouxe esse valor negativo, mas se a gente observar aqui e aproximar, esse valor é zero. Se a gente aproximar aqui, vai dar zero. Então, a gente, né, no nosso estudo, a gente concluiu o quê? Que pode não haver correlação entre essas características, ou seja, não me importa se eu for selecionar comprimento de espádua, a largura da cabeça pode não mudar, não alterar em nada. Eu trouxe o negativo para vocês verem o exemplo do positivo e do negativo, do favorável e do desfavorável. Mas a gente acredita que isso aqui é muito próximo de zero e que essa influência não exista, que não haja correlação entre as características. Manuela, quer falar alguma coisa? Quero sim. Tem uma pergunta aqui no chat. Só um minuto. Sim. Vou carregar aqui. Daniela Barbosa está perguntando qual o cálculo e valores utilizados para fazer essa correlação. A correlação, ela é calculada, a gente utilizou um programa para calcular, a gente utilizou o BLUP F90. Então, a gente tem uma fórmula, ela mede o quê? Quantas características estão atreladas uma à outra. Se é muito ou é pouco. Tem uma fórmula para isso, sim. Eu não trouxe aqui para não complicar muito. Mas se ela quiser depois mais detalhes, é só você... É Daniela, né? Deixa eu ver aqui de novo. Isso, Daniela Barbosa. Isso. Se você, Daniela, quiser depois que eu te explique melhor, né, como que funciona o cálculo e como que a gente calculou, você pode entrar em contato comigo que eu te explico direitinho como que foi calculado. Eu não trouxe aqui para não complicar muito. Mas tem uma fórmula para isso, sim. Tem mais uma pergunta. Essa pergunta é dentro de um critério de avaliação. Vamos por um exemplo. A gente tem um padrão. Num julgamento, ficou 2 animais, assim, para disputar qual é o melhor. E aí, dentro de um parâmetro altura vermelha, esse padrão seria o ideal, de 1 a 4. Um animal está dentro do padrão 2, outro animal está dentro do padrão 3. O que seria o ideal? Qual animal, assim, ganharia? O que está mais perto do padrão máximo ou mínimo? Então, vou melhorar o seu exemplo, vou trazer para a realidade do manga larga machador. A gente tem um intervalo aí de praticamente 10 centímetros de diferença de um para o outro. A gente tem um valor de altura ideal do manga larga machador. Então, quem vai estabelecer esse critério geralmente é a associação, né? O padrão racial vai te trazer esses parâmetros. Dentro de que faixa tem que estar? Se ele é menor ou se ele é maior, aí vai depender da amplitude. Por exemplo, você colocou de 1 a 4. 1 a 4 é muito longe, né? Um do outro. Mas, geralmente, a gente tem uma faixa. Não tem um valor único. A altura da cerneira tem que ser 1,42. Praticamente, se a gente for classificar todos os animais que tiver 1,42, a gente vai eliminar muita gente. Concorda? Quem tiver 1,41 não vai entrar. Quem tiver 1,43 também não vai entrar. Então, o que eles geralmente fazem? Uma faixa ali, tá dentro da faixa, ok. Não pode estar fora. Dentro de todos os outros critérios, os animais estiverem ok, e ficou um único critério, assim, para desempate, no caso. Então, acredito que o valor que estiver mais próximo da média que eles estabelecem uma média, altura ideal, 1,42. Não me lembro agora de cabeça. 1,42, mas varia de 1,40 a 1,47, 1,45. Então, quem tiver mais próximo desse meio, no meu entendimento, é o campeão, é o ideal. Entende? Quem tiver mais próximo do alvo deles. Show. Entendeu? E agora, para a gente encaminhar um pouquinho para